Fala rapaziada, beleza? Mais uma vez aqui o Thiago para mais um vídeo de Over Sports, tá? Rapaziada, eu quero falar um pouco do jogo do Corinthians ontem, Corinthians e Palmeiras, que foi um jogo muito conturbado, um jogo muito pegado, né? A gente, nos últimos 3 jogos contra o Palmeiras, a gente teve meio que um domínio em campo. O Palmeiras já não vem como os outros Palmeiras que vinha para a arena e jogava bola. O Palmeiras vem, dá um passo atrás e fica um pouco na defensiva contra o Corinthians nos últimos jogos, tá? Vamos falar um pouco aqui das expulsões, vamos falar um pouco de arbitragem, vamos falar um pouco do Mateuzinho e do André, que foi tema desse jogo, tá? Peço pra você que se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curte aí o vídeo que vai ajudar a gente pra caramba, ainda mais a gente que tá começando, tá? Muito obrigado pra você que já tá aqui, muito obrigado pra você que se inscreveu aqui e bora lá pro vídeo. Então, rapaziada, o Corinthians jogou bem, como eu disse. Começou atacando o Palmeiras, né? A dupla de zaga que foi o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista não deu muito respiro pro Flaco Lopes e nem pros meias ali que tava povoando ali pra atacar o Corinthians. Então, o sistema defensivo do Corinthians foi muito bom ontem. Não tinha respiro pro time do Palmeiras. Não tinha respiro. O Palmeiras pegava a bola, tentava atacar, o Gustavo Henrique já tava em cima, o Gabriel Paulista tava pegando em cima, os laterais estavam muito bem, o Matheus Bidu muito melhor, um pouco mais que o Mateuzinho tava um pouco nervoso, errando bastante, mas a defesa em si foi muito boa, foi muito bem na partida, né? A gente reclamava do Fernando Diniz, que ele tomava muito gol, que ele fazia muito gol na sua carreira, mas também tomava gol demais. E não foi isso que eu vi nos 2 jogos, né? Nos primeiros 2 jogos do Fernando Diniz. Vi um time muito mais bem centrado e eu acho que ele no Corinthians ele tá entendendo isso. Ele tem que entender também que aqui é Corinthians, não é o outro time, para ele entendo que ele tem que colocar o trabalho dele ali, ó. Tem que colocar a característica dele no time, pra gente ver que é o Fernando Diniz. Só que ele entende que aqui é Corinthians, que não dá pra fazer muita loucura, igual ele fazia no Vasco, Fluminense e etc. Mas eu gostei muito do jogo do Corinthians ontem contra o Palmeiras. E, na real, eu venho gostando bastante nos últimos 3 jogos. Principalmente o último que a gente perdeu de 1-0. A gente só deu a gente. E eles acharam um gol no final que é natural. Mas eu gostei muito do time em si. Em movimentação do meio campo. Já dá pra ver que tem uma característica do Fernando Diniz, né? Tanto o André quanto o Breno Bidon, quanto o Garro ali e o Kaique que rodavam ali, né, juntamente com o Raniel, rodavam ali. Sempre quando o Corinthians estava com a bola, eu via que o Garro, uma hora caía pela esquerda, pro Benambudão ir, e ficava aquele gira-gira no meio campo. Eu gosto disso e eu acho bacana. E eu vi isso ontem no jogo do Corinthians, tá? O Hugo foi muito bem depois das 2 expulsões. O Hugo, como sempre eu falo, o Hugo é um baita goleiro. A gente achou um substituto pro Cássio. Vamos ver se ele vai querer ficar aqui, né? Com a abertura da próxima janela. Mas eu acho que o Hugo foi um. Se não foi o melhor, ele foi um dos melhores em campo ontem. Vamos falar um pouco das expulsões aí. A primeira expulsão do Corinthians foi aos 30, por volta dos 26 a 30 minutos do primeiro tempo ali. Foi a expulsão do André. Gente, hoje o mundo mudou. Infelizmente, você pode falar que, porra, que mimimi, você pode chamar, eu também acho mimimi, tá, rapaziada? Também acho de mimimi. Eu lembro que na interclasse da escola, era desse jeito, irmão. Era a faca e a gente, o que foi, pá? Ia pra cima. Só que a gente vive num país cheio de mimimi, mano. Então não dá pra fazer isso mais, mano. Infelizmente, não dá pra fazer isso mais, mano. Você vai fazer isso com 300 câmeras no estádio? É expulso. Tá? Eu acho que o jogador de futebol profissional, ele tem que entender isso. Ele tem que entender que não dá mais pra fazer isso. Não dá mais. Ainda mais o Corinthians, que é um time gigantesco, que os caras ganham com isso, mano. Os caras ganham em cima do Corinthians. Com notícia, com boatos, com escândalo. Os caras ganham com isso, mano. Então, se você faz isso com 300 câmeras no campo, é isso que dá. O moleque foi expulso com 27 do primeiro tempo. Aí a gente, em teoria, iria sofrer um pouco mais. Foi aí que o Hugo trabalhou um pouco mais. Mas eu também não vi o Corinthians, mesmo com 1 a menos, eu não vi o Corinthians sofrer tanto na partida. Quando o André foi expulso, eu falei, vixe, ferrou, não dá, aí não vai dar mais. Aí não vai dar mais, o Palmeiras vem pra cima, vai atacar, vai sair 1, 2, 3 e nós vai perder o jogo. Mas não foi isso. O Corinthians, o Fernando Diniz remontou a equipe, baixou o Kaique mais pra trás pra fazer ali, né, a lateral esquerda ali e meio que fechou ali bem, e só o Yuri Alberto na frente. E aí eu já vou falar do Mateuzinho. A gente sai do primeiro tempo e volta pro segundo tempo. O Mateuzinho já tomou um cartão amarelo tosco ali no primeiro tempo, cara. Não dá, velho. Não dá pra fazer isso, velho. O Mateuzinho, às vezes, ele tem caca na cabeça, mano. O cara saiu, deu o drible nele, o cara tava no meio campo, pô. Tinha os 2 zagueiros pra dar cobertura, tinha o Raniel chegando pra dar essa cobertura também. E ele saiu puxando o cara. Antijogo é o cartão amarelo, mano. Cartão besta. Na hora que saiu o cartão amarelo pro Mateuzinho, eu falei, olha,
E ele vai tomar o segundo amarelo e vai ser expulso. Um jogo como esse aí, um a menos, vai ser expulso. Até o final do jogo ele é expulso. E foi dito e feito. Entrou pro meio do segundo tempo. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Mateuzinho vai lá e dá um soco na cara do cara, velho. Porra, que isso, mano? O Mateuzinho deu um soco na cara do cara, velho. O que que o cara tem na cabeça, mano? O cara já tem um amarelo. Ai, mas ele me provocou. Porra, velho. Pelo amor de Deus, mano. A mesma coisa que eu falei do André, mano. Tem trocentas câmeras no estádio, irmão. Você vai dar um soco na cara do maluco, mano. Porra, com um amarelo ainda, mano. Tá ligado? Com um amarelo. O juiz ainda foi no VAR, tirou o amarelo e deu um vermelho direto. Você tá 2 jogos sem. Você vai ficar 2 jogos fora, irmão. Mano, é burro. Isso aí é coisa de jogador burro. Entendeu? Jogador burro. Ai, mas dentro do campo tá a flor da pele. É Corinthians e Palmeiras, irmão. Tem que entrar com a mente fria, mano. Se ganha jogo com a mente fria, mano. Em clássico. Clássico, você ganha o jogo com a mente fria. Você deixa o adversário com raiva e você ganha o jogo em cima dessa raiva. Foi isso que os jogadores do Palmeiras fez, pô. Os jogadores do Corinthians perdeu a linha pros jogadores do Palmeiras, mano. Perderam a linha. O Mateuzinho foi burro. Mais burro que o Mateuzinho foi você, André. Porra, agora você vai ver o que é ser um dos melhores jogadores em um dia, e em outro dia você não é porra nenhuma, entendeu? Agora você vai sentir isso na pele. Um dia você é a promessa, você é o jogador, o melhor jogador do Corinthians, você é o jogador que mais tem força, e o outro dia você é inconsequente, você é criança, você é infantil, certo? Isso você vai perceber isso agora. Entendeu? Porque não dá pra fazer o que você fez, mano. Não dá pra fazer o que você fez. Em outras eras você fazia isso. Agora não dá, mano. Não dava pra você ter feito isso. E você prejudicou o time, juntamente com o Mateuzinho no segundo tempo, prejudicou o time. A partir dessa hora, irmão, o Mateuzinho foi expulso, já era. Acabou nosso time. Nós não conseguimos mais fazer mais nada. O Fernando Diniz fez a substituição ali do Carrilho. Colocou o Carrilho no lugar ali do Garro para compor ali a ponta direita, que o Sousa estava passando demais. E aí o Fernando Diniz fechou o time. O que ele fez foi certo também, né? 2 a menos, tem que muito o que fazer. Você vai o quê? Atacar o Palmeiras com 2 a menos? Não dá, né, irmão? Então ele fez certo, fechou o time. O 0 a 0 é a vitória, certo? E muito por conta de Mateuzinho e André. Sabe por que Mateuzinho e André? Porque se o André não tivesse sido expulso, o Mateuzinho seria. E a gente, de qualquer forma, ficaria em desvantagem contra o Palmeiras. Saindo agora das expulsões, as pessoas falam do árbitro. O árbitro foi perfeito em campo. Um clássico dessa pegada, o jeito que foi, ele mandou muito bem. Apitou muito bem em campo, o árbitro que apitou contra os Palmeiras, certo? O árbitro vai falar que a gente perdeu por causa do árbitro? Não, perdeu por causa do árbitro não. O árbitro foi bem, muito bem. A gente não via um apito assim há bastante tempo, tá? O árbitro foi bem. Mesmo com 2 a menos, dava pra gente sair ganhando de 1 a 0. Porque o Yuri Alberto saiu na cara do gol. Quando a gente precisa do Yuri Alberto, nessas horas, do atacante matador, ele não tem capacidade pra fazer os gols. O Yuri Alberto, eu amo o Yuri Alberto. É um dos melhores jogadores do Corinthians que eu gosto. Mas quando a gente precisa, nesses momentos do Yuri Alberto, a gente não pode contar com ele. Quando ele dá aquela arrancada ali que o Felipe Anderson erra a bola na cobrança de escanteio e ele consegue arrancar na frente dos 2 zagueiros, dando um toque de cabeça, saiu na cara do Carlos Miguel. Essa hora, qualquer atacante do planeta, qualquer atacante do mundo, qualquer centroavante que gosta do gol, ele faria esse gol. O Yuri Alberto não. O Yuri Alberto errou o gol. Como em todas as vezes que o Yuri Alberto saiu dessa forma, que o Yuri Alberto saiu dessa maneira, ele errou. Em todas as vezes. Ok? E aí a gente poderia estar hoje, depois de uma partida ganhada de 1 a 0, zoando no porcada, que ganhamos de 1 a 0 com 2 a menos. Mas não, a gente tinha de atacante o Yuri Alberto, então foi impossível a gente ter esse gostinho. Dava para ele passar pro Kaique na esquerda, que o Kaique passou na esquerda, só que ele de cabeça baixa, que o Yuri Alberto só joga de cabeça baixa, não tocou pro Kaique. Muito também de que faça uma reflexão, se fosse o Memphis Depay passando na esquerda do jeito que o Kaique passou, será que ele não tocaria? É óbvio que ele tocaria. É óbvio que ele olharia pro Memphis Depay. Mas como não era o Memphis Depay e era o Kaique, ele não tocou a bola e a gente perdeu uma oportunidade, a melhor oportunidade do jogo. Caiu no pé de quem? Caiu do Yuri Alberto. Infelizmente, foi esse o cenário. O Yuri Alberto saiu na frente do gol, na frente do Carlos Miguel, que é um goleiro fraco, e o Corinthians gosta de fazer o nome dele. O Yuri Alberto não fez o gol, que seria a vitória do Corinthians, e seria a vitória excepcional. Tá. Numa reflexão geral, gostei do time do Corinthians nos 2 últimos jogos, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Gostei muito e venho gostando do Corinthians. Diferente das últimas partidas que foi. Agora tem Libertadores e um ponto muito bom que eu
gostei do Fernando Diniz, que ele foi pro jogo com um time na Libertadores e no Brasileirão ele voltou com o mesmo time que ele jogou na Libertadores. Isso eu acho bom. Se o time quiser pegar entrosamento, ele tem que jogar junto, tem que repetir. E o Fernando Diniz, ele gosta de repetir o time. Se você pegar ali a substituição do Fernando Diniz foi aos 41, foi aos 40 minutos do segundo tempo. Ele gosta de repetir o time. E isso eu falo, rapaziada. Para o time ficar bom e ter entrosamento, precisa jogar junto um máximo de tempo possível. E o Fernando Diniz tá fazendo isso. E eu acho bom. E eu acho legal isso. Tirando de resto, o Corinthians foi bem e o Corinthians tá vindo bem. Quarta-feira contra o Santa Fé. Libertadores mais uma. Vamos ver como o Corinthians vai se comportar e tomara que ele coloque o time titular de novo. Eu acho que o Lingard dá pra entrar no lugar do Kaique, só que eu vou dar esse ponto pro Fernando Diniz, que tá apostando no moleque. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi a minha análise de hoje. Essa foi a minha opinião de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Curte o vídeo, que é muito importante pra mim que tô começando, gente. Vocês não sabem o quanto vocês me ajudam. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!